Boa noite, 20 horas pontualmente. Boa noite, Patrícia. Abre aí seu microfone e sua câmera. Boa noite, Rê. Boa noite, queridos e queridas. Hoje é dia de lançamento, hein, pessoal? Eu tô com a honra de ter aqui do meu lado nossa querida multiplicadora, fonoaudióloga. Ela vai falar tudo dela. Patrícia Hofmeister, de Porto Alegre, que é coautora desse livro. Na verdade, ela é a autora. Quem é coautora sou eu. E eu vou contar as fofocas todas dos bastidores desse livro. Patrícia, seja muito bem-vinda. Fala oi para o pessoal aí. Obrigada, Rê. Olha ela falando, né? A honra é toda minha de estar aqui, podendo ter essa oportunidade. Então, não posso deixar de agradecer, Rê, pela oportunidade de estar aqui hoje, então, compartilhando esse lançamento de um livro com Renata Giardini, né? Imagina eu, quando que eu ia imaginar lá com os meus 20 e pouquinhos anos, quando me tornei multiplicadora, estar aqui hoje, né? Me tornando autora aí junto contigo de um material do método, é uma alegria imensa, então eu só tenho a agradecer de verdade pela oportunidade e vamos dar umas risadas aí para contar como é que foi esse processo também, além de contar sobre o material mesmo, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que está muito legal. Antes da gente falar, né, eu preciso dizer, não está ao vivo no YouTube. Teve um problema de conexão, não conseguimos que estivesse ao vivo no YouTube. Então, se o seu colega está querendo entrar pelo YouTube, não vai conseguir. Passa o link que todo mundo tem. Aí, se você estiver ouvindo a gente, põe o link aí, né? Fala para as pessoas passarem esse link, que aí elas entram aqui na sala direto, tá bom? Aí depois que acabar a live, a gente vai tentar colocar no YouTube, mas não está ao vivo lá, né? Bom, mas estamos muito felizes porque a gente está com, deixa eu ver, com 115 pessoas aqui, né, na sala, e deixa eu ver. Então, gente, estou vendo gente do Brasil inteiro, de Manaus, de São Paulo, de Minas Gerais, de Brasília. Então, muito bem-vindos a todos. Estou vendo multiplicadores aí. Muito obrigada pela presença, né? Então, assim, a Patrícia está falando e eu tenho que te dizer, viu, Pati? É o meu 56º livro de boquinhas, hein? Então, eu estou muito feliz que é um livro, o primeiro, viu, Pati, de parceria com a Patrícia, porque a gente já fez outros materiais, a gente já fez jogos, né? Mas livro é o primeiro com a Patrícia. Então, Pati, o primeiro a gente não esquece nunca mais, você vai ver. Tenho certeza que você vai curtir tanto, porque isso é uma coleção, né? Vão ser 6 volumes. Então, Paty, depois desses 6 volumes, eu tenho certeza que você vai querer escrever um outro livro. Eu quero, tô gostando da brincadeira. Porque quem não está no meio, né? Você já está começando a entender como funcionam os perrenques, né? Quem está lá fora acha que escrever um livro é um processo assim só criativo, né? E na verdade o processo criativo ele é o mais legal, né? Porém, quando ele acaba, para um livro virar realidade, tem toda uma burocracia de diagramação, de editoração e depois disso, né, de comercialização. Então, essa chatice, né, que quem cuida disso é a editora, que no caso sou eu, é Boquinhas, né, é cansativa, é trabalhosa e às vezes tira um pouco, né, o prazer de criar, né? Então, eu tento deixar os meus coautores um pouco fora disso, né? Porque dá muito trabalho mesmo. A Viviane, né? Nossa querida Viviane Guimarães, sabe muito bem o que são esses perrengues, porque ela me ajudava bastante nesse processo, né? Mas, Paty, vamos voltar aqui ao nosso dia de hoje, né? A gente já enrolou bem, eu normalmente gosto de enrolar as lives uns 5, 8 minutos. O que você acha, Paty? Já tem bastante gente aí para começar? O que você me diz? Acho que podemos começar. A gente vai
conversando, contando. A ideia é a gente poder trocar. Vai ser uma noite leve, né? Então, a gente também não quer carregar de conteúdo, teoria, não é um curso, né? E sim compartilhar com vocês como é que foi esse processo e realmente contar as atividades, né? Que a gente está ainda nesse processo tão empolgado aí em relação à construção desse livro. Então, acho que podemos sim, né? Podemos começar. Então, ó, eu vou fazer um pouco a parte inicial e aí a parte fica no chat. Depois a gente troca, ela mostra as atividades e eu fico no chat. Já tem fã sua aí, Graciana já está te mandando maiores tiragens aí. Isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. É maravilhoso. Então, pessoal, fiquem à vontade. A gente pretende ficar uma hora e meia, assim, né? Por aqui, mostrando tudo. E aí vocês vão colocando, caso tem perguntas, caso tem dúvidas no chat, que a Patrícia vai estar me interrompendo, fazendo colocações. Sinta-se à vontade, viu, Paty? Para me interromper se eu esqueci de alguma coisa. Então, vamos dar início aí. Essa live vai ficar gravada, ok? E a gente vai colocar, como eu disse, ela no YouTube. Ela não está sendo transmitida online, mas ela vai para o YouTube, sim, tá? Então, tudo que você quiser fazer de pergunta, estamos às ordens aí, tá bom? Então, eu vou começar a transmitir. Vamos lá. Bom, o livro tem capa, gente, e assim, eu estou muito feliz que fui eu que fiz essa capa, né? A gente tem um autor, né, específico, né, que faz as capas, mas ele não tinha condições, e aí eu me aventurei de mexer nessa capa, dá um trabalhão, né? Então, são 6 volumes que vão manter a mesma capa, né? Eu viajei um pouco na maionese e pensei no menininho surfando, né? Pegando onda, num processo de leitura escrita, pensei num pincel para não ficar tão, assim, evidente que fosse um lápis, né? E cada volume vai ter uma cor de capa para diferenciar isso, né? Então, o que você vai ver aqui é um livro com atividades, é um livro prático para fluência leitora, né? Para a gente chegar nos processos de fluência leitora como a gente acredita que deva ser, né? Eu vou falar um pouquitico, né? Mas pouquitico mesmo, do método das boquinhas, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata Giardini, eu sou autora do método das boquinhas, né? E desde 97 que saiu a primeira publicação. Então, a gente já está na pista aí há muitos anos, né, com Boquinhas, como eu falei, é o meu 54º livro, né, de Boquinhas e de temas variados, né, porque Boquinhas é uma alfabetização multissensorial. Isso significa que eu estou mexendo com o cérebro inteiro, né, dando estímulos para que ele responda e aprenda, né? Então, isso é muito bom porque ele atinge qualquer tipo de indivíduo. Ele é fonoviso-articulatório, né? Ele não é só fônico, como as pessoas falam, né? Por quê? Porque eu estou falando de uma percepção, né? E quando eu falo de percepção, eu estou falando de algo consciente da boca, desses gestos articulatórios, né, que a boca faz quando pronuncia o som das letras. Por isso que fica mais fácil eu acessar a consciência fonológica, porque a boca é concreta. Então, a boca concretiza o som que uma letra tem, né, quando eu a leio, certo? Isso propicia velocidade, propicia prazer, propicia um encantamento, uma apropriação, né, dos sentidos de ser autor. Todo mundo que mexe com boquinhas fala, nossa, eu estou amando isso aqui, as minhas boquinhas. E é assim que tem que ser, né? Então, isso é Boquinhas. Então, vamos lá. Boquinhas é uma tecnologia de ensino. Por quê? Porque não é só a alfabetização que a gente faz, a gente fala de tudo que está relacionado, desde o início, na pré-escola, onde eu trabalho com os pré-requisitos, com a alfabetização propriamente dita, né, o processo de codificação, decodificação,
todo o processo de letramento associado, mas eu também vou mexer com produção de texto, eu também vou mexer com interpretação, com criticidade, com elaboração do pensamento, e a gente vai muito além, mexendo com avaliações, né? E agora a gente acabou de criar, vocês não viram ainda, ninguém viu, né? O PIAB, que é um programa de intervenção em alfabetização Boquinhas, que é exatamente o que a gente pretende fazer, né, para estar o ano que vem prontinho para as escolas adotarem. No PIAB você vai conhecer que é um compêndio de todos os nossos materiais, porque nós temos muitos livros, é mais de 20 livros, né, de Boquinhas, né, para todos os segmentos aí. Então, Boquinhas vai muito além da decodificação, né? É uma alfabetização que veio para ficar, porque ela produz resultados consistentes, né? Ela é um verdadeiro arcabouço aí dessas aquisições da linguagem escrita, né? Então, nós temos uma fundamentação robusta, teórica, com muitos artigos científicos, com evidências científicas. Está saindo agora, né, um artigo, demorou um pouco para sair, em revista bastante renomada, que alguns multiplicadores fazem parte, sobre essa eficácia de Boquinhas, né, onde compara Boquinhas com outros métodos, inclusive com métodos mistos, que mistura Boquinhas com outras coisas, né? Então, gente, quem trabalha com Boquinhas sabe que dá resultados. Então, vamos conhecer as novidades. Ó, para a leitura de Boquinhas, eu trabalho com som, com boca e com letra, né? Então, essa tríade, né, facilita esse processo de alfabetização. Por quê? Porque essa boca, né, o uso dessas bocas é no início do processo, quando o indivíduo está começando a entender que tem uma letra que faz um som. Devagarinho, essas bocas vão desaparecendo dos livros, né? Então, é um processo que é gradativamente diminuído para dar espaço para que haja uma rota de leitura lexical. Então, quando a rota de leitura é fonológica, é mais lenta, né, a boca faz sentido. Depois, a boca vai desaparecendo dos materiais, né? Então, é por isso que nos volumes iniciais tem muita boca, né? O tal do boquês. Isso que vocês estão lendo aí, ó, tá escrito ela, né? Você vê no começo muito, tá? Mas se eu mantenho isso, eu posso atrapalhar a fluência leitora. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com essa decodificação do som dessa boca, né, eu estou num processo de partes. E para eu fazer uma leitura, eu preciso estar num processo do todo, né? Eu preciso acessar a palavra, a frase, para que haja uma fluência, para que haja uma velocidade e, consequentemente, uma compreensão, tá certo? Então, ó, o que a gente tem? Quando a Patrícia, há 2 anos atrás, é verdade, estou entregando a Patrícia mesmo, né? Há 2 anos atrás, a Patrícia falou, Rê, vamos fazer um processo que envolva a fluência leitora, porque a Patrícia, ela é mestre, ela não disse, mas ela é mestre, né? E numa escola, né, como a PUC Rio Grande do Sul, que tem um cabedal magnífico, porque a Patrícia mexeu com neuroimagem, depois ela conta mais, né? E ela me mostrou coisas, né, da leitura que eu não estava abarcando, né, em Boquinhas. E a Paty falou, Rê, vamos fazer alguma coisa voltada, né, para a fluência, né? Para quê? Para que a gente tenha atividades que obedeçam a sequência que eu proponho. Primeiro vogais, depois LPVT, depois o MFBND. Então, a gente não tem atividades de fluência, né, bastante nos livros. A gente tem alguma coisa, mas não específicas com esses blocos. Então, a Patrícia falou, vamos fazer? Falei, Paty, o que você está pensando? Me mostra.
E a Paty não mostrava, não mostrava. Quando ela resolveu mostrar, ela já tinha um livro, né? Falei, maravilha, então vamos publicar isso aí, Patrícia. Me dá para eu poder mandar para a gráfica diagramar isso aí. E quem diz que ela me dava? Não, deixa que eu vou fazer, Rê. E aí ela se meteu num buraco sem fundo, porque diagramar um livro, né, é para especialistas. E aí a coisa foi tardando e eu apertando a Patrícia. E aí chegou uma hora, eu falei, Paty, você vai me dar esse livro agora, porque ele é muito bom. O nosso público precisa desse material, né? E foi aí que eu peguei o livro e comecei a rechear de atividades também. Como eu sou intrometida, todo mundo me conhece, eu sou mandona pra caramba, eu comecei a dar palpite nas atividades que a Paty fez, que são excelentes, e comecei a também colocar os pitacos de Renata Giardini, porque é um livro de boquinhas, né? Então, a gente não pode perder a fundamentação de boquinhas. Então, ficou um livro aí feito a duas mãos, né? Que depois a Paty vai mostrar, tá? O que a gente pretende? Garantir segurança, autonomia, para que haja prazer na leitura durante o processo de aquisição, né? Que não fique mecânico, que não fique decoreba, né? Então, para que se desenvolva a leitura, eu tenho que desenvolver habilidades específicas, né? Que muitas vezes os professores desconhecem. Eles vão fazer uma prova de fluência leitora, como o MEC exige, e vem que a criança falha, mas eles não sabem muito bem qual atividade é preciso ser dada. Então, esse livro você vai ver por etapas, a Patrícia vai mostrar cada um dessas habilidades para serem desenvolvidas, tá? E a Paty fez essa imagem do livro grossona, assim. Cada volume não é grosso assim, não, viu, gente? Cada volume tem umas 50 páginas. Tudo bem, vão ser 6 volumes. Aí os 6 vai dar um livrão assim, tá bom? Ó, o que é o público-alvo desse livro, né? São leitores iniciantes, né? Então, o que é um leitor iniciante? A gente bota aí primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Sim, porém você pode ter uma flexibilidade tendo crianças da educação infantil que vão se beneficiar. Por quê? Porque já avançaram, principalmente se elas usam boquinhas, né? Então, você pode fazer o uso, sim, no final da educação infantil e também a triste realidade que a gente tem no Brasil, crianças aí de terceiro ano, quarto ano, quinto ano e que não estão ainda lendo com fluência. Então, essa coleção vai ser muito boa. Então, não vamos ficar presos a primeiro e segundo ano. É leitor iniciante. Eu posso, inclusive, ter um adulto, um adolescente, tá ok? O que é bacana é que as atividades, elas são interativas. Então, a gente tem aí um monte de jogos para serem feitos, né? E sempre pensando numa mediação. Então, alguém assistindo, quem vai preencher o livro é a criança, mas pode ter um professor, um clínico também pode, sem dúvida nenhuma, um pai, um cuidador, que vai aí auxiliar, né, e orientar nos enunciados, né, no que for preciso ser feito. Vocês vão ver já já. Ó, como a Paty e eu já falamos, ele é dividido em 6 volumes. Nós já estamos escrevendo o terceiro, hein, tá? Então, provavelmente até o final aí de fevereiro, março, já vai ter sido lançado até o terceiro, né? Agora está disponível o primeiro. E eu não vi ele ainda, nem a Paty, porque ele está na gráfica, vai sair para estar sendo entregue a você a partir da outra semana, mas você já pode adquirir. E, ó, tá com super oferta, hein? Depois a gente fala disso. O volume 1 são atividades que envolvem essas letras, vogais e LPVT. Então, não tem outras letras, são palavras com essas letras. O volume 2, MFBND e as anteriores, né? Que seja vogais e o LPVT.
O volume 3, o C, R, G e o R fraco, e as anteriores. O volume 4, o J, o S, o X, o Z e os Hs dos dígrafos, né? O volume 5, envolvendo as sílabas complexas, tá ok? E o volume 6 vai ser um mix de atividades que vão desenvolver esses processos de leitura, como a nomeação automática rápida, o RAM, né, como os processos visuais, espaciais, a velocidade, a prosódia, a compreensão, né? E não necessariamente envolvidos com letras. Muitas atividades vão envolver, por exemplo, os movimentos sacádicos dos olhos, né? Então, uma riqueza de atividades aí para você poder usar com os aprendizes, né? Bom, o que a gente pensa em termos de propostas, né? Está trabalhando aí esses 5 itens. A precisão. O que é a precisão leitora, né? A precisão leitora é ele conseguir, né, fazer o processo de decodificação, isto é, ler, né, a letra que está escrita, não o nome da letra, mas o som da letra, né? Então, partindo desde sons, né, de palavras e letras regulares, né, que tem um único som, né, como as irregulares, que a gente tem também, e sons irregulares aí, como, por exemplo, você tem as dificuldades ortográficas, né? Você tem bastante coisa aí dentro da língua que vão promover as dificuldades aí, não só sílabas canônicas, como complexas. Então, essa precisão. Boquinhas é o que faz isso aí. Então, vai ter um pouco de atividade envolvendo bocas, mas é pouco. Essa não é a proposta. Vai ter atividade de automaticidade, onde eu estou desenvolvendo a fluência, né? Que a coisa não agarre em leitura truncada, silabada, né? Então, para que a criança leia a palavra de maneira inteira, consiga ler uma frase respeitando a sintaxe, respeitando todo esse processo de compreender o que está escrito ali. Tá? Então, desde palavras chegando em frases, tá? Vai ter atividades onde eu vou estar trabalhando a prosódia. O que é a prosódia? É essa questão do ritmo, né? Essa questão dessa melodia que está atrelada à escrita e à leitura, né? Como, por exemplo, sílaba tônica, como respeito à pontuação, né? Como respeito às inflexões, né? Que a comunicação escrita e oral tem, tá? Então, se eu respeito precisão, automaticidade e prosódia, eu estou aumentando a fluência leitora, tá? E, obviamente, vou chegar no 4º item, que é a compreensão. Por quê? Não adianta eu ter velocidade, ter uma excelente decodificação, ter uma automaticidade, se eu leio que nem papagaio e não entendo nada. Então, nós vamos ter atividades específicas para trabalhar a compreensão, né? Porque a compreensão, vamos dizer, é aonde eu quero chegar, né? Que é o objetivo de se trocar em termos de leitura escrita, né? Eu transmitir uma mensagem, transmitir e receber essa mensagem, ok? E, obviamente, como já disse, vou trabalhar as habilidades relacionadas com o processo, né? Que eu já listei aí, como o processamento visoespacial, a metalinguagem, o RAM, né? Então, vamos ter atividades. Então, é pacote completo, viu, gente? Esse volume não tem nada igual na literatura brasileira. Vocês vão ver que Boquinha sempre inova. Então, acho que está na hora da Paty pegar a fala, né, dona Paty? E mostrar para todo mundo o que é que nós estamos aprontando, não é mesmo? Isso aí, e contar a minha versão agora, né? Porque toda a história tem 2 versões. Muito bem, obrigada aí por fazer, então, essa maravilhosa introdução, né? Olha que missão, seguir falando depois de Renata Giardini, meu Deus. Bom, então, vou contar um pouquinho
de como que começou esse processo para vocês entenderem como que a gente chegou hoje na apresentação deste livro, né? Então, tudo de fato começou com o mestrado, onde eu, né, desenvolvi uma pesquisa, né, que estava relacionada com leitura, com dislexia, com o método das boquinhas. Então, eu queria mostrar o quanto a consciência fonoarticulatória, que pouco a gente tem pesquisas mostrando o papel da consciência fonoarticulatória dentro de todo esse processo da leitura, principalmente na automatização, então, nesse processo inicial. E, né, mergulhei a fundo aí para estudar a leitura e todos esses processos que a Renata acabou de apresentar, de precisão, de automaticidade, de prosódia, e como que isso vai acontecendo, esse escalonamento, né? Então, numa escadinha mesmo que esse desenvolvimento vai acontecendo. Então, depois do mestrado, surgiu e muito a partir das demandas que vocês, professores, nos trazem nos cursos, né? Então, quanto multiplicadora e compartilho aí com as outras colegas multiplicadoras, a gente escuta muito do professor as dificuldades em relação que os alunos apresentam nesse processo de aquisição da leitura, e muitas vezes eu percebia que quando eu apresentava, quando dava o curso, eu falava, olha, essa atividade vai estar estimulando a rota fonológica, vocês precisam trabalhar para aquela criança que está cometendo muitos erros, que está perdendo a precisão. Ah, essa criança está lendo silabando, vocês precisam trabalhar a rota lexical, então essa atividade aqui vai estimular a rota lexical. E parecia que isso não fazia muito sentido, ou não atingia de fato. Como que o professor vai saber escolher, tá, então agora eu preciso pegar uma atividade de rota fonológica, agora eu preciso pegar uma atividade de rota lexical. Aí ele está pulando linha, então agora eu preciso pegar uma atividade de processamento visoespacial. Mas tudo começou a partir disso. Então, os meus estudos no mestrado, né, essas dúvidas que eu via do professor, e aí surgiu a primeira ideia, né? E aí entra a Renata, a gente pensa, amanhã ela quer imprimir o pensamento, né? Então, não dou conta dessa aceleração, assim. Então, eu e a querida, né, colega multiplicadora, amigona Karina, a gente apresentou este projeto de atividades para fluência, onde a gente tinha pensado inicialmente em trabalhar por blocos, atividades explicando, isso aqui é para rota fonológica, isso aqui é para rota lexical, isso aqui a gente estimula para o processamento visoespacial, enfim, né? E aí realmente esse projeto ficou parado, e aí exatamente como a Renata contou, então já tinham muitas atividades, mas estacionou, porque aquilo ainda para mim não estava fazendo muito sentido, porque como que o professor vai tornar isso dentro do dia a dia, né? Algo possível de ser usado. Bom, aí eu me tornei gestora do curso de leitura, né? De velocidade de leitura, e aí recentemente fizemos uma live também falando sobre leitura, e aí eu tive uma sacada de fazer a live pensando a partir da dificuldade que o professor trazia, né? Tá, o meu aluno está cometendo esse erro, o que ele precisa? E aí, a partir daí, eu tive um outro insight, que era perceber que muitos das crianças que eu acompanho e que eu vejo, né, o professor atendendo e desenvolvendo as atividades, começa seguindo a sequência de boquinhas, mas ele precisa treinar um pouco mais a leitura e não tem atividades de leitura só com aquelas letras. E aí eu via, por exemplo, às vezes as mães das crianças que eu acompanho falando, mas ele não sabe ler ainda, eu dei um livro para ele ler, ele não conseguiu. E a gente está trabalhando o L, o P, o V e o T. Então ele já se sentia seguro, né? Então aquilo que a gente colocou ali no slide, né? Trabalhar com leitura com segurança, com autonomia, né? Onde a criança tem prazer dentro desse processo. Então, quando ela fazia as atividades comigo dentro das letras que a gente já tinha apresentado, ela tinha prazer nessa leitura, porque ela dominava. Quando chegava para fazer uma atividade com
com familiar, por exemplo, e colocava para ler um livro com um monte de letras que ela ainda não tinha esse domínio, a criança apavorava, assustava, não queria fazer, né? Recusava. E aí começava todo um processo que não é tão saudável, né, de lidar com essa dificuldade. Eu tenho dificuldade, né? Como é que acontece isso? Porque, na verdade, está dentro de um processo de transição. E aí eu vi que a gente precisava mais atividades de leitura respeitando os blocos que Boquinhas apresenta, né? E aí eu e a Karina, no nosso último encontro, falei, vou falar sobre isso, né? Vamos mostrar que a gente precisa ter mais atividades. Aí, quando eu falei isso, quando a gente falou, Renata, e aí? Agora sai, vai sair ou não vai sair, né? E aí, agora realmente fez sentido o que a gente precisava desenvolver e realmente ficou muito legal, porque dentro do que eu vou apresentar, então agora a gente, né, vou explicando para vocês aí, Rê, pode botar a apresentação aí de volta. Aí este é o Marte, né, o meu filhote, que está no processo de aquisição da leitura, ele está na educação infantil, ele vai o ano que vem, e, né, foi nosso colaborador, né, para que a gente pudesse mostrar as atividades, e ele está bem dentro dessa fase inicial aí de aquisição da leitura. E aí, então, a gente, né, selecionou alguns vídeos para mostrar também para vocês entenderem como é que, né, vocês vão desenvolver essas atividades, tá? Então, o que a gente foi pensando e construindo? Dentro deste bloco, então, por exemplo, agora nesse primeiro livro, onde a gente vai trabalhar as 4 primeiras consoantes e as vogais. Todas essas habilidades que a gente citou para vocês vão estar contempladas dentro das atividades. Então, não vai ser necessário estar selecionando. Eu preciso agora de uma atividade de rota fonológica. Agora meu aluno precisa de uma atividade de rota lexical. Não, né? Isso vai sendo desenvolvido dentro desses blocos conforme a gente vai apresentando. Então, inicialmente, essa criança precisa entender o quê? Ela está no processo de entender a conversão grafema-fonema, né? Então, entender que essa letra tem um som que, nesse processo inicial, é muito favorecido pelas boquinhas. Então, aqui a gente só tem fã de boquinhas, né? Então, eu tô vendo aí o pessoal super empolgado. Vocês já sabem, e se, né, quem não sabe, quem está conhecendo aí o método, tem que amanhã começar a colocar em prática para ver o quão fantástico é esse processo acontecendo de conversão grafema-fonema com o apoio articulatório, porque a criança olha a letra e ela não lembra que som que faz. Quando a gente dá o apoio da boca, ela acessa essa articulação pela imitação, lembra o som e o processo começa a acontecer de conversão fonema-grafema, grafema-fonema. Então, a gente vai no início ter atividades com bocas, como vocês estão vendo aqui, para favorecer e automatizar essa conversão. Na medida que isso vai avançando, a gente começa a retirar essas bocas. Então, isso era uma coisa que também me angustiava. Eu via muitas vezes os professores, né, criando muitas atividades para trabalhar, e aí colocavam um monte de boca de todas as letras juntas, e aquilo dava mais confusão para a criança do que ajudava, né? Então, é preciso saber em que momento usar essas bocas. Por isso que a gente não pode simplesmente só pegar um monte de bocas e colocar e dizer que está trabalhando com boquinhas. Não, como vocês viram, né? É um método, tem muito estudo por trás para que a gente apresente esses materiais, né? E ele seja tão rico, né? E contemple tantas habilidades que precisam ser desenvolvidas aí para que essa leitura aconteça. Então, a gente, né, aqui, trabalhando o processo com as bocas, deixa eu ver aqui. Na medida que isso vai automatizando, eu tenho atividades para começar a acelerar. Então, eu tenho onde eu vou trabalhar a velocidade da leitura com a sílaba, né?
com precisão, então garantindo a precisão leitora sem perder, né, sem ela começar a cometer erros, com tabelas, então estilo atividades de nomeação rápida, onde eu estou estimulando movimentos sacádicos de leitura, onde com, né, tabelas pequenas eu estou estimulando essa criança sair de uma ponta, né, da tabela para outra ponta e garantir aquele estímulo, aquela habilidade que a criança precisa para não se perder numa leitura, não pular linha. Só que, olha, tudo dentro do início do processo. Então, vocês vão ver que nesse primeiro livro a gente ainda está com muito mais atividades a nível de, aqui, por exemplo, sílaba, depois palavras, um pouco de frases, porque a gente está nas 4 primeiras letras. Não tem como trabalhar um texto somente com essas letras, né? Então, é que nem uma criança no processo de escrita, que se ela está silábica com valor sonoro, né? Avançando para uma silábica alfabética no início, a gente não vai pedir para ela escrever um texto, porque ela não vai dar conta ainda desse processo. Aqui é a mesma coisa, né? Então, várias dessas habilidades estão sendo contempladas dentro dos materiais, né? E aí vocês vão vendo, e foi muito legal quando eu comecei a assistir os vídeos e aplicar as atividades com o Martin, que eu sei qual atividade está estimulando a rota fonológica e qual atividade está estimulando a rota lexical. Mas quando a gente coloca para a criança fazer, fica visível, vocês vão ver agora nos vídeos, qual atividade a criança está acessando rapidamente o significado, então está fazendo esse fechamento do léxico, e qual atividade ela está fazendo essa leitura, né, das partes, como a Renata falou. Então, eu tenho os dois estímulos acontecendo, garantindo essa rota fonológica que vai me dar precisão, mas, simultaneamente, eu estou trabalhando a rota lexical dentro desse bloco. Então, não ficou algo separado. Só quando eu terminei de apresentar todas as letras é que eu vou ter um desenvolvimento da rota lexical. Não, né? Eu já tenho que estar fazendo esse fechamento. Eu tenho que ler a palavra e já entender o que significa. Não, eu já, né? Vocês conhecem, vocês já viram, né? Muitas crianças que leem um texto inteiro, silabando. Né? Ela vai até o fim, não está entendendo nada. Então, não posso deixar isso acontecer. Né? Então, no nível de palavra, ela já tem que entender que ela leu, fechou. O que significa isso? Então, as atividades todas vão garantir isso, que ela leia e faça esse fechamento, tá? Então, aqui, né, as palavras embaralhadas, né, para facilitar, favorecer esse acesso ao léxico, ao significado. Na segunda, a mesma coisa. Então, eu estou trabalhando habilidade de processamento visual, figura fundo, né? Então, localizar uma letra no meio no todo, que ela, né, é super importante essa habilidade para leitura, mas, né, a nível ainda de palavras. E ficou super divertida essas atividades. Então, eles, o Martin, as crianças que eu já apliquei, estão gostando muito de fazer. Rê, vamos mostrar o videozinho do processamento visual? Deixa eu ver aqui se eu acho. Qual você quer, Paty? O do processamento visual. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Veja se está certo. É o primeiro. E agora a palavra amarela. Passa o olho aí. Aula. Boa! Ô, Paty, você está me ouvindo? Eu acho que está com problema de transmissão o vídeo, né? Eu ouvi. Ah, você ouviu? Aham. Tá. Volto lá? Pode voltar. Tá. Será que o pessoal não ouviu? Vamos perguntar lá? Vamos. Tu viu que o pessoal tá, assim, confiante master, assim, de quem que vai ganhar o livro, né? Elas estão ali, sou eu que vou ganhar, sou eu, né? Só um pouquinho.
Ô, Paty... Elas ouviram. Tá. Ô, Paty e todo mundo, o sorteio a gente vai fazer mais para o fim dessa live. Aguenta as pontas aí, né? A gente está tentando passar, né, o conteúdo do livro, né, para que você, quando venha ganhar ou adquirir, saiba usar, tá bom? Aguenta as pontas aí. Continua, Paty. Muito bem. Então, vê que ele passa o olho nas letras e faz o fechamento do léxico e diz aula. E aí depois ele tapou com a mãozinha para escrever sem fazer a cópia, né? Claro que teve uma orientação aí, mas ele também tem essa motivação de querer fazer, né? Então, essa é uma atividade que, conforme eu fui aplicando, fica visível quais atividades, quando vocês aplicarem, porque eu sei que vocês vão, né, adquirir ou ganhar o livro, vocês depois podem até nos dar esse feedback. É incrível, isso me chamou muita atenção, como fica fácil visualizar quais atividades a criança faz esse acesso mais rápido ao léxico e quais atividades ela fica lendo por partes. Então, já vai mostrando qual atividade talvez eu tenha que intensificar um pouco mais de acordo com, né, o nível de desenvolvimento que a minha criança está, se ela já está, né, mais rápida ou se ela está ainda lendo por partes, né, por etapas. Muito bem, então vamos seguir aí. A gente trouxe um pouquinho, né, um pouquinho do que a gente colocou lá no livro. Então aqui, essa atividade ficou muito legal, uma atividade que vai trabalhar memória visual, né, então eu posso trabalhar também nomeação rápida, então ela nomeia as palavras que estão ali, as figuras, até para favorecer depois a memória visual, e aí ela tem que encontrar em qual linha está aquela sequência de de palavras, né? Então, exatamente como estão as figuras. Então, tem a lata, a lua e o leite. Ela vai ter que achar a linha que tá a lata, a lua e o leite. Então, vamos botar aí esse vídeo? Ó, a Renata tá rápida. Pato. Pai, pipa e lupa. Muito bem, vou esconder. Tá. Não lembro qual que era a primeira. Tenta lembrar. Ah, lembrei. Vamos ver se acertou. Tchararará. Acertou? Aí, boa. Então, né, a Celi falando que gracinha, todo envolvido. Essa é a ideia. Desenvolver a leitura garantindo o prazer dessa criança. Que isso aconteça de uma forma, né, com autonomia, que a criança não entre em pânico toda vez que é solicitada a ler, né, um livro com muitas vezes uma letra que ela ainda não domina, né? Daqui a pouco está lá com a letra de imprensa e ela ainda não tem esse domínio e a família não sabe disso, né? E oferece e a criança, né, não dá conta daquilo que está sendo solicitado para ela. Então, é um material que a gente pode oferecer para a família treinar em casa também. Então, vão ser inúmeras as possibilidades de uso desse material, como a gente botou, tanto para a sala de aula, quanto para casa, para seguir treinando, como para um uso clínico, que é o meu caso, por exemplo, né? Então, aqui nessa atividade, eu também estou trabalhando uma leitura com um acesso ao léxico, porque eu tenho as figuras ali, então ele já sabe qual é o significado. Então, eu estou favorecendo essa ativação do léxico, de uma leitura que não vai ficar silabando,
né? E ao mesmo tempo eu estou trabalhando precisão, porque eu tenho a ordem, né? Eu tenho palavras parecidas. Então vejam que como vocês colocaram, que rico esse material, porque a ideia era trabalhar todas essas habilidades, garantir que ele vá se desenvolvendo com precisão, com velocidade, né? Na medida que a gente vai oferecendo as atividades com prosódia adequada. Então, realmente está muito legal. A Bruna, né? Eu vi um comentário dela muito interessante, onde ela falou, maravilhosas essas atividades, a gente vê tanta atividade sem sentido. Eu acho que isso é algo que atualmente está acontecendo. Tem uma oferta tão gigantesca de materiais online que, né, o professor fica até perdido, porque às vezes visualmente as atividades são até bonitas, né? Porém, elas não fazem sentido dentro de um processo de leitura que a criança está, ou se ela precisa ou se ela não precisa, ou, né, será que tem todas as habilidades necessárias para que ela, né, adquira aquelas habilidades que a gente falou, né? Então, e dentro desse escalonamento. Então, realmente, teve muito... a gente pensou com muito detalhamento todas essas atividades, né? Então, quando ele finaliza, você fala, nossa, né? Parece que foi uma coisa tão rápida. Mas esse especial foi, acho que a gestação mais lenta né? 2 anos, meu Deus, foi longo o processo. Mas eu estou feliz com o resultado. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Vamos lá, vamos mostrar mais algumas atividades. Então, aqui, atividades que vão trabalhar com a precisão leitora. Então, eu tenho atividades com conflito, né? Então, a Renata já explicou qual era o conceito de precisão, né? Então, que essa criança faça uma leitura correta, sem erros, com a prosódia correta, que lhe permita acessar o significado, né? Para isso, ela precisa ter um domínio dessa conversão, grafema-fonema, inicialmente, e como a gente trabalha primeiro as letras regulares, para depois ela ter condições de adquirir as irregularidades. Então, isso vai ser respeitado nessa coleção. Primeiro as regularidades e depois as irregularidades. Mas as atividades vão levar sempre, isso é uma característica de Boquinhas, é uma característica da Renata, levar ao conflito, levar essa criança a estar ativa dentro do processo, a estar pensando. Então, muitas vezes, quando a gente está dando curso, aí o professor fala, mas essa atividade aqui, qual que é a resposta? Não tem, né? Isso mesmo, esse é o objetivo, ela pensar, refletir, questionar, né? Então, a gente quer que esse aluno esteja ativo dentro do processo de aprendizado. Então, que não fique decorando palavras. Então, aqui mesmo sendo palavras pequenas, a gente está colocando conflito, tá? Para garantir a precisão. Então, eu tenho a lua, e aí tem lia e tem lua. Então, a gente vê às vezes a criança dizendo, eu só sei ler bolo. Aí a gente coloca lá lobo, a criança não consegue ler, porque ela está decorando, ela não está decodificando. Então, isso não vai acontecer aqui, tá? Então, as atividades, né, vão propor que ela entre nessa reflexão. É exatamente qual que é a palavra correta, né? Então, e são parecidas, para que ela tenha que realmente fazer a leitura, ela tenha que passar pelo processo de decodificação. Essa eu acho que a gente tem o vídeo, agora eu já não lembro, porque são tantos. E aí? Vamos ver se tu cai nas minhas pegadinhas? Eu não vou cair nessa. Não? Pia. Pia. É papi. Meu Deus, ele acerta todas. E agora? O que tá escrito embaixo? Pá. Não é? Não? E agora? Agora tá certo. O que é? Pia. Então, eu brinco, né? A gente desafia, falou, será que
tu vai cair na minha pegadinha, né? Então, olha aí, eu coloquei aí umas palavras para te confundir, acho que eu vou te pegar. E eu fico instigando, né, a criança. Então, ela tem que se sentir desafiada. E ela fala, não vou cair na tua pegadinha, ele fala, né? Essa aqui, às vezes, vai, não, essa aqui tá fácil, essa aqui eu consigo. E aí ele vai, né, então, fazendo, né, com prazer, né, as atividades, que é a ideia, tá? Vamos lá. O que mais temos aí? Atividades com pseudopalavras para garantir esta precisão. Então, a gente está, né, desenvolvendo essa rota fonológica. Aí a criança tem que fazer a leitura e identificar se elas são iguais ou se elas são diferentes. Então, ela vai pintar ali de verde a plaquinha se tiver igual e de vermelho se elas forem diferentes. Então, esse raciocínio que eu queria passar no curso, agora vocês precisam de uma atividade que trabalhe a rota fonológica, agora vocês precisam de uma atividade que trabalhe a rota lexical. Resolvemos. Vocês estão com o material prontinho, é só começar a aplicar e a gente garantiu que tivesse, então, todas essas habilidades sendo desenvolvidas dentro desse processo. Então, esse também a gente tem um vídeo aí para exemplificar para vocês o nosso modelo aí. Agora que tem algumas palavras que foram inventadas, elas não existem. Se elas forem iguais, tu vai pintar o verdinho. Ok, positivo. Eu já entendi, tá? Tá, e se elas forem diferentes, tu pinta o vermelho. E aí, elas estão diferentes? Sim. Que tá Por causa do A tá trocado com I. Senão estariam iguais. Então, ele já identificou que era a posição do A e do I que estava diferente. Aqui, o Alia e a Lai. E aí, não, porque o A e o I estava diferente. Se tivesse aqui, já estava explicando o que tinha de diferente. Então, vê que até mesmo numa pseudo-palavra, eles se sentem desafiados a entender ali o processo e estimular a rota fonológica. Então, quando a gente aplica uma atividade como essa, fica visível se este aluno, se essa criança está decorando palavras ou se ela, de fato, está realizando o processo de decodificação. Então, é bacana que tenham atividades como essa, porque assim vocês vão podendo identificar se esse processo de decodificação está acontecendo, se ela está automatizando ou, né, que era uma preocupação que às vezes a gente vê das atividades muito repetitivas com palavras, da criança, na verdade, está decorando, né? Ela tem um léxico visual de palavras, ela decorou, mas ela não decodifica. E aí, quando eu apresento palavras parecidas, como, por exemplo, o bolo e o lobo, muitas vezes ela lê da mesma forma, porque ela não está fazendo o caminho da rota fonológica. E isso vai dar muito problema desde o início, mas mais adiante, na compreensão. Então, não vai conseguir compreender, porque vai cometer muitos erros dentro dessa leitura, né? Ô, Paty, eu abri aqui porque tem duas falinhas que eu acho legal você abordar, né, se você quiser, que falam um pouquinho sobre... Você não está me ouvindo? Não, eu digo, pode tu abordar. Não, fala aí. Sobre fala, né? Uma delas disse a gente pode usar isso com crianças que têm apraxia de fala, e uma outra garota falando, né, que tem usado com crianças com dificuldades de fala e que isso tem auxiliado muito. Então, fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que seria legal. Pode falar mesmo. Então, gente, é isso, né? A Estela já deu a resposta, né? O trabalho de Boquinhas não foi criado para desenvolver a fala, né? Ele foi criado para o trabalho da leitura escrita. Porém, obviamente, se ele se apoia numa articulação de fala, né? Eu estou trabalhando neurônio espelho o tempo todo, né? Esse processo motor que está sendo copiado, né? E imitado, ele vai auxiliar os processos de fala,
indiretamente, né? Não é o nosso objetivo, mas é óbvio que nós estamos chegando lá. Então, as crianças que têm alterações de fala, elas vão se beneficiar porque elas estão vendo concretamente esse movimento. E desde alterações de fala simples, né, como uma dificuldade aí passageira, até patologias de fala, como afasia. Já vejo muitas pessoas que têm pacientes afásicos adultos no consultório trabalhando com boquinhas, né? Então, as apraxias de falas infantis também vêm se beneficiando muito com boquinhas, né? Os autistas, os surdos, né? Então, existe uma gama muito grande de crianças sintomáticas, crianças, indivíduos, né, que têm se beneficiado, sim, com boquinhas. Então, com certeza, esse livro vai ajudar muito, porque eu estou mostrando a articulação, né? Então, é isso. Obrigada, como clínica e como fonoaudióloga, então, sem dúvida nenhuma, a gente usa muito, e muito do meu raciocínio, parte da clínica também, parte de crianças com mais dificuldades. Então, e eu vejo que são muitas, né? Então, eu sou fono, eu trabalho, eu tenho consultório, mas eu também trabalho num município vizinho de Porto Alegre, um município que tem assim uma vulnerabilidade social muito grande, e a gente sabe que o Brasil, né, de uma forma geral, né, tem um número significativo de crianças que vivem em uma vulnerabilidade social, de estímulo, de letramento. Então, recentemente a gente estava assistindo até uma live de lançamento de um livro muito bacana que a Renata está super empolgada, né? O cérebro... É o cérebro leitor? Né, Rê? Isso, da Marianne Wolff. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E ela traz uma discussão que é super interessante e que a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, da importância do desenvolvimento da leitura já, é isso aí, de pequenininho, quanto que isso é importante para o desenvolvimento de linguagem, para o desenvolvimento, inclusive, dos aspectos prosódicos da leitura. Então, a gente, quando começa a receber as falhas, às vezes, de compreensão e de prosódia, a gente vê que a criança, muitas vezes, nunca teve um modelo de leitura. Ela não sabe como fazer a prosódia da leitura, né? Porque isso não foi estimulado. E ela coloca muito sobre essa importância desse desenvolvimento da leitura desde pequenininho, né? A parte da literacia familiar, né? Então, como clínica, eu vejo quantas crianças, e trabalhando nesse município, quantas crianças chegam numa situação de carência de estímulo e que a gente se depara com uma necessidade de estimular mais, de ter mais atividades para esse desenvolvimento da leitura do que tipicamente essas crianças adquiririam, né, essa leitura. Então, ela entende o processo de decodificação e aí começa a generalizar as outras letras e o processo flui, né, mais rápido. Mas muitas crianças isso não acontece por todo esse cenário de vulnerabilidade, de carência de estímulo, e aí a importância da gente ter, né, mais atividades para que esse treino aconteça e a gente desenvolva, então, essas habilidades que são necessárias, né, para que a leitura aconteça. Tá? Então, aqui essa atividade para garantir a precisão. Uma outra atividade onde eu estou trabalhando esse acesso ao léxico. Então, essa é uma atividade muito, muito bacana, que quando eu estava gravando os vídeos, fica evidente quando que o Martin, né, estava fazendo uma leitura por rota fonológica, fazendo bem o processo de precisão, e quando que ele passa o olho já acessa o significado, que eu preciso que isso também aconteça. Por quê? Porque se eu ficar lendo silabando, pedacinho por pedacinho, eu não vou ter, né, a automaticidade, eu não vou ter velocidade. Aí, quando eu for ler uma frase, eu não vou entender nada. Então, precisa que esse processo aconteça. Então, eu preciso inicialmente ler as partes e
avançar para ler o todo. Eu só não posso ler o todo sem ter desenvolvido a leitura das partes. Então, é primeiro uma etapa e depois a outra. Então, é isso que a gente vai garantindo que aconteça dentro desse material, né? E aqui, então, ela já tem as palavras, então ela já acessa o léxico e induz essa leitura mais rápida, né? Então, veja só, tá mastigadinho aqui, é só, né, agora vocês usufruírem aí desse material que tá bem bacana. E aí a gente chega no nível de frases. Então, o livro vai avançando até chegar nas frases. Ah, mas e os textos? Com 4 letras, fica difícil desse processo acontecer, e principalmente porque ela não automatizou o suficiente ainda. Então, é o processo inicial da leitura. Então, a gente está respeitando esse desenvolvimento de aquisição. Então, a gente pensou, né, nas atividades, pensando num desenvolvimento de aquisição da leitura e escrita, né, que simultaneamente está acontecendo. Mas aqui a gente tem atividades voltadas para a leitura. Então, eu tenho atividades das frases, onde eu começo a mexer com outros processos, onde eu tenho que garantir a compreensão, né, onde eu estou já trabalhando com a sintaxe da língua, então, entender se isso está fazendo sentido ou não, qual é a organização dessas palavras. Então, se está escrito, por exemplo, sei lá, o pai, né, e não a pai. Então, tudo isso a criança tem que estar desenvolvendo simultaneamente, né, dentro do processo de precisão. Então, aqui, prosódia, pontuação e o acesso ao léxico. E aí, o que a gente, né, também teve o cuidado de colocar dentro dos materiais? Que essas frases levassem a conflitos, que levasse a criança a refletir, para que a compreensão esteja constantemente acontecendo, que ela não esteja fazendo um processo de leitura somente pela imagem de palavras, da palavra que está ali, do desenho, né? E sim que ela esteja fazendo a leitura com precisão e ela tenha que refletir, mas será que é isso mesmo? Então, ó, ele lutou, ela lutou, ele pulou. Então, tudo muito parecido, até ela entender exatamente o que está escrito. Então, tem conflito, né? Esse conflito mantém esse leitor o tempo inteiro ativo dentro desse processo, reflexivo. E é isso que eu quero. Eu quero um leitor ativo. Eu não quero uma criança que esteja decodificando, como a Renata falou, que nem um papagaio, que não está entendendo nada do que está lendo. Não, ele tem que estar lendo e tem que estar refletindo. Mas será que é isso? Será que faz sentido? Né? Então, Paulo pilota o avião. Né? E aí eu tenho jogando o avião, eu tenho 2 crianças num aviãozinho, eu tenho um avião que realmente está sendo pilotado. Então, ela tem que ler, ela tem que refletir, ver o que faz sentido para achar a imagem correta. Então, o desenvolvimento da compreensão sendo trabalhado desde frases muito pequenas, né? Então, esse também a gente tem um videozinho aí para ilustrar para vocês. Agora eu vou te dar uma lista de frases. Tu lê a frase e me diz o que tu entendeu. Depois eu vou te mostrar 2 figuras e tu me mostra a figura que corresponde a essa frase, tá bom? Então vai lá. Não é esse, Paty? Não. Deixa eu ver. Qual é, então, por favor? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não está aqui, viu, Paty? Eu caí aqui, não sei o que aconteceu. Mas agora você voltou. Eu acho que esse vídeo não está aqui na sala, viu, Paty? É? É. Pode ser.
Depois, quando você chegar na avaliação, aí você mostra que vai dar o mesmo resultado, pode ser? Pode ser? Pode, vou mostrar. Então tá, então vou mostrar ele lá. Tá. Agora eu vou te dar uma lista de frases. Tu lê a frase e me diz o que tu entendeu. Depois eu vou te mostrar 2 figuras e tu me mostra a figura que corresponde a essa frase, tá bom? Então vai lá. O piloto viu o avião. Tu entendeu? O piloto viu o avião. Muito bem. Qual é? Esse. Porque esse daqui é bem louquinho. Tá bem. Próxima. Eu acertei. Uhum. O vovô Léo. O que tu entendeu? O vovô Léo. O vovô Léo? Esse. Qual? O vovô Léo. Uhum. Boa, garota. Esse que nem o vovô. Vai. Ave vo o u a t o avião. Uhum. Quem tu leu? Ave vo o a t o avião. Uhum. Entendeu? Boa. Paty, abre o microfone. Desculpa, esqueci. Então, esse vídeo é da parte da avaliação, que já eu vou mostrar para vocês, mas conseguiu ilustrar a questão do conflito, né? Então, ali tinha 2 imagens, então a criança tem que fazer a leitura e tem que refletir qual é a imagem que corresponde ao que ela leu. Então, é isso, assim, as atividades vão levar ela a um processo constante de reflexão, né, um processo ativo de leitura, né, onde ela tem que estar lendo e compreendendo, tanto que ele pergunta, eu acertei, eu consegui, né, porque esse é o objetivo, não faz sentido eu ler igual um papagaio, ficar só decodificando e não tá entendendo nada, o que a gente vê acontecendo com muita frequência, tá? Então, já eu volto a discutir sobre o vídeo ali, alguns outros aspectos, mas só para a gente finalizar aqui a parte das atividades, né? Bem, e aí, tu quer falar alguma coisa das atividades, Rê, antes de eu falar da parte da avaliação? Não, Paty, eu acho que tá maravilha, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo, né? Mesmo porque hoje aqui é só uma apresentação do material, certamente a gente vai incluir ele em cursos, né? Como a gente já tem o nosso curso de fluência leitora, né? Ele vai passar a fazer parte esse material do curso de fluência leitora, mas hoje é só para apresentar, para vocês verem como esse livro vai ser recheado. E acho que é legal a gente falar, né? Teve gente perguntando quando vão sair os outros volumes, né? A gente está trabalhando em cima, né? E pelo menos no primeiro semestre a gente garante que os 6 volumes vão estar prontos, né? Então pode ser que seja março, a gente já tem os 6, pode ser que seja abril, né? Mas no primeiro semestre, com certeza, ok? Pode continuar, Paty. Se depender do ritmo da Renata, amanhã estava pronto, né? Porque, olha, eu nunca vi, é muito rápida. É difícil de acompanhar, gente. Por isso que está
Quantos livros mesmo? 50 e... Ô, Paty, eu faço acompanhar. Fica tranquila que eu boto pilha. Vem pelas orelhas aqui, né? O negócio assim, a gente vai aos trancos e barrancos, mas vai dar tudo certo. É que entra num rolo compressor, a partir do momento que começa a girar, não dá para parar, né? Uma gráfica precisa, porque a gente entra numa linha de produção, o cliente está esperando, o ano está acontecendo, né? Então não dá para pensar em lançar livro em dezembro, né? Então é por isso que a gente tem um cronograma aí e a gente tenta ser bastante rigoroso nisso, tá bom, Paty? Não, e agora, assim, a ideia já está construída, né? Então, agora a gente está realmente só finalizando aí, como a Rê falou, até o terceiro já está pronto. Então, o que tinha que amadurecer já foi amadurecido. Então, agora é só um processo mais final aí da gente continuar, né, elaborando as atividades. Então, para finalizar, além de ter atividades para vocês trabalharem, o que a gente pensou para esse material? Que tivesse avaliações, né, mini avaliações, né, para que a gente pudesse mensurar se essa criança dominou aquele bloco de atividades que a gente trabalhou ou não, né? Então, a gente elaborou uma mini avaliação de leitura de palavras, de pseudopalavras e de frases. Então, vocês viram ali o vídeo da leitura de frases, para que a gente aplique no início, quando eu vou iniciar as atividades, para que a gente possa ter um comparativo de como que ela está fazendo e como que ela termina ao final, né, de aplicar todas as atividades, e a gente consegue ver, então, esse processo evolutivo acontecendo. Claro que se ela não está decodificando quase nada, né, eu não vou fazer ela ler todo, não adianta eu dar as frases se ela não está no processo de decodificação, então tem que voltar um pouquinho antes e ir trabalhando uma letra de cada vez. Aqui eu já estou com as 4, né, então conforme Boquinhas propõe, então quem conhece Boquinha sabe que a gente apresenta as vogais, depois a gente apresenta o L, aí eu vou trabalhar atividades com o L, as vogais, depois vem a letra P e assim vai acontecendo, né? Então, a avaliação vai dar uma informação do que a criança já desenvolveu, né? E se ela já está, né, pronta para seguir para o próximo bloco ou se precisa um pouquinho mais de treino dentro daquelas atividades. Então, uma querida multiplicadora nossa, né, aplicou as avaliações com os alunos e ela nos deu um feedback muito bacana falando justamente isso, assim, que ficou muito fácil para o professor visualizar quais são as dificuldades que o aluno ainda tem em relação à leitura. Então, hoje a gente tem aí as provinhas do MEC, que já está se discutindo muito essa questão da fluência leitora, se o aluno atingiu ou não, a gente, né, vai falar ainda ao longo da live um pouquinho sobre isso, mas é preciso que a gente entenda que isso é super importante, a gente avaliar a leitura, que pouco se discutia isso até, né, sei lá, 3 anos atrás, quando a gente fez o curso de fluência leitora, antes chamava velocidade, porque quase não se falava em fluência, e a Renata falava, não, fluência, né, esse curso não vai chamar a atenção de ninguém, vamos chamar o curso de velocidade, porque vai, né, atingir um número de pessoas que tenham mais interesse, e hoje a gente já está falando mais sobre isso. Então, ficou bem legal essa avaliação, uma mini sondagem, para que vocês possam acompanhar esse desenvolvimento, e aí tem as instruções de como que vocês vão aplicar em sala de aula, né, se for um professor, né, e se for, mas a aplicação é individual, as orientações é que a gente tenha essa informação individualmente, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. E isso também acaba seguindo como um modelo de RTI, né? Então, onde a gente consegue ir acompanhando esse desenvolvimento, ver como é que a criança estava e como que ela ficou depois de aplicar as atividades, né, específicas para a leitura dentro daquele bloco. Então, a gente consegue acompanhar esse desenvolvimento com mais controle, né, desse desenvolvimento, que esse que é o objetivo, né? Então, aqui para ilustrar para vocês, né? Então, a gente tem aí as atividades
desculpa, a lista, são 3 listas para que vocês possam variar para o uso em sala de aula e a criança não ficar decorando o que o outro coleguinha leu. Então, elas vão estar com uma sequência diferente, ele vai ter que fazer a leitura mesmo. Então, de pseudo-palavras, para que a gente avalie se realmente o processo de decodificação está acontecendo. A automaticidade, se ela está fazendo, então, essa leitura de uma forma mais rápida, se ela está acessando esse léxico, se ela está lendo ainda silabando. E aí, no livro, no final, tem uma tabela para vocês poderem qualificar em que nível de desenvolvimento que ela está. Então, vocês ainda conseguem mais ou menos ter uma ideia, né, se ela já atingiu o que seria esperado para aquele momento ou não, né? E a leitura de frases para que a gente, né, avalie se ela está conseguindo fazer a leitura com acesso ao significado, com compreensão, e aí tem as figuras conflitantes ali. Então, a gente, se vocês lembrarem do vídeo, o Martin, ele leu o vovô Léo, e era o vovô Leu. Então, eu mostro a figura depois que ele fez a leitura para não induzir, para ver se ele está conseguindo fazer esse fechamento, que tipo de erro que ele tem. Então, eu vejo ali que ele ainda confunde a leitura com E, com O, com O, né? Então, essas variações, né? essas irregularidades, então, as palavras irregulares. Quando que eu vou falar, por exemplo, bó, quando que eu vou ler com O ou quando que eu vou ler com O? Né? Bolo ou bola? Quando que eu vou ter a pronúncia desse O, desse O? Então, isso, né, são as irregularidades. Quando que eu tenho que... como que eu vou saber que pronúncia que eu faço? Isso depende de contato com a língua, né? Então, isso vai acontecendo. Então, quando eu vejo isso na avaliação, sinaliza que tipo de atividades eu posso complementar para que ele, né, entenda esse processo, ou que eu posso retomar isso, que essa letra tem o som E, tem o som E, né? Ali ele leu o O e o U, enfim, né? Lembrando que o Martin ainda está na educação infantil, né? Agora que ele vai ir para o primeiro ano, mas é o processo que acontece com todas as crianças dentro desse processo inicial de aquisição. Tá? Então, a avaliação vai nos dar informações do que eu ainda preciso trabalhar. E aí, o livro tem uma ficha individual para que vocês possam fazer, né, esse registro de como que essa criança fez a leitura, que tipo de erro que ela tem, né, se ela não consegue ler, se ela está soletrando, se ela erra, se ela está silabando, se ela acertou. Então, vocês vão ter um panorama, vamos dizer assim, de como que está essa leitura, né, da criança, do aluno, do filho, né, seja quem aí vocês estejam auxiliando. E aí vamos mostrar rapidinho, um pedacinho da leitura? Paty, eu acho que já ficou claro, né, em termos de vídeo, por causa também da hora, né? E tá vindo os sorteados aí, viu, pessoal? São 5 livros que a gente vai mandar, né? Você finaliza, Paty? Vamos falar nós duas? Pode ser. Então, pessoal, a gente sabe, né, que no cenário atual brasileiro, né, a qualidade do ensino é muito baixa, né? Então, a gente tem apenas 12% da população que consegue ser leitor fluente, né? Que consiga inferir sobre o texto lido, que consiga ter criticidade, né? Ter uma visão abrangente daquilo que lê. A gente não pode, né, esquecer que isso é fruto de um ensino. Então, a escola tem essa responsabilidade. Então, é na escola que a gente tem que ir além da alfabetização. Então, a gente tem muito nas etapas, né, de aquisição da leitura, o último estágio, né, é alfabético, e a escola se dá por satisfeita. Não, gente, né? Depois do alfabético tem o alfabetizado. Então, a gente precisa avançar para os processos de fluência leitura, né? Então, essa baixa qualidade, né, do ensino que a gente vê, da aprendizagem, está pautada na baixa qualidade do ensino. E a gente coaduna-se, né, com o educador, porque muitas vezes esse educador não sabe o que fazer, né? Porque não
foi ensinado na escola. Então, a gente está com esse livro exatamente com essa intenção de ajudar essa escassez de material que a gente tem, né? Só para acabar aqui, né? Eu estou vendo que o pessoal está ansiosíssimo, a lista já está aqui na minha mão, né? A gente tem uma leitura interativa para desenvolver essas chaves aí, para desencadear o processo de prazer dessa leitura, né? Para que a leitura seja mais rápida, né? A partir de processos concretos, né? Como a gente já falou, a neurociência aí, e as evidências científicas que Boquinhas contribui, né? E, obviamente, se eu estou falando de uma leitura, né, fluente, eu tenho uma contraparte da escrita também autônoma e fluente, né, que isso anda junto, né, porque eu estou me expressando nos dois sentidos, ler e escrever, né. Então, com isso, né, Paty, a gente espera contribuir aí não só para indivíduos decodificadores, né, e sim para indivíduos cidadãos que sejam autossuficientes, que possam explorar aí todo o universo da leitura escrita, né, se sentindo bem com isso, né, porque isso não tem fim, né, o processo de alfabetização tem fim, porém o processo de alfabetizado, de letrado, não acaba nunca, né, quanto mais eu me envolvo com livros, mais eu quero ler, né. Bom, acho que o pessoal... Que não sejam somente esses 12%, né, então a gente espera contribuir aí para aumentar esse índice, e aí a gente já tem, né, pode falar resultados aí mostrando isso, né, Rê? Exatamente, né? A gente tem muitas cidades aí brasileiras, aqui a gente citou algumas, né, que já conseguiram o selo ouro, né, do compromisso com a criança alfabetizada. E Boquinhas fez parte disso. Tem essas cidades que estão listadas aí, foi que já saiu esse selo, mas existem muitas outras que solicitaram, porque Boquinhas fez parte desse processo. Então, alguém escreveu lá atrás, né? Por que o MEC não vê isso? O MEC está vendo, sim, gente. A gente só não pode ser ansioso. Existem muitas variáveis, né? A gente está fazendo a nossa parte, fazendo materiais autênticos, fazendo todo um processo de evidências científicas, né? E acaba acontecendo, né? Então, cada vez mais a gente consegue oferecer para o nosso cliente um material de qualidade e o nosso cliente vê isso, né, Paty? Isso aí. Então, estamos trabalhando muito para que a gente continue, né? Esse sempre foi a motivação da Renata e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, assim como as outras multiplicadoras. A gente é picada, né, pelo bichinho de Boquinhas, porque é fantástico a gente ver esse processo acontecendo e dar resultados, as coisas acontecerem. Então, não tem como não se apaixonar, porque quando tu se apropria desse conhecimento, entende, vê as coisas, né, fluindo e desenvolvendo, e a criança feliz porque está aprendendo, a gente quer mais, a gente quer levar isso. E foi isso que, né, por isso que eu me tornei multiplicadora, já são mais de 15 anos, e é com muita alegria que eu estou hoje aqui, né, compartilhando esse momento com a Renata, e só tenho a agradecer por todo o aprendizado que eu tive durante todos esses anos aí. Isso mesmo, ó, eu vou tirar o slide, porque aí é legal, ó, a gente já está com a lista na mão, e conforme a gente já falou, né, vocês viram que a oferta está publicada, né, isso significa que um livro que vai custar R$45 está sendo vendido por R$31,50. Isso é muito barato pelo tanto de trabalho que tem, de pesquisa e de resultados que ele vai oferecer. Então, corre lá, se você não ganhou, e adquire o seu. Tá? Então, eu vou falar 5 nomes, tá? E esse nome tem que estar na sala. Então, se você é um desse nome, escreve aí, ganhei, tá? Se você não estiver na sala, eu vou falar o 6º nome, o 7º, até eu atingir 5 pessoas. Então, Paty vai me ajudando. O primeiro nome, a Wilson também vai me ajudando a escrever aí. É a Ariane de Souza. Ariane aqui do Sul. Então, Ariane, se você estiver na sala, escreve aí. Ariane de Souza, Niara Lopes. Veja se Niara Lopes está na sala. Ariane já está ok. Então, respondeu. Ó, Niara Lopes. A terceira é Letícia Magalhães. Letícia, psicopedagoga.
está aí, Letícia. Bom, já falei Niara, Letícia, Rafaeli. Niara também. Niara também, excelente. Rafaele Brandoli. Rafaele Brandoli está na sala. Vai escrevendo aí. A quinta é Márcia, Antônia Márcia Alencar. Está na sala? Então, as duas primeiras se manifestaram. Beleza. Repete, então, a Rafaele. Rafaele também. Vou repetir. Letícia Magalhães, psicopedagoga. E a outra é Márcia Alencar. Antônia Márcia Alencar. Márcia. Márcia está. Márcia, é você, a Antônia Márcia Alencar 08 @gmail, Márcia? Será que é? Antônia Márcia? É, o e-mail dela é Antônia Márcia Alencar. É, ela mesma. Ela sim. Então, tá Márcia, faltando Letícia. Está faltando Letícia Magalhães. Letícia, vou dar 5, 4, 3, 2, 1. Letícia perdeu. A próxima é a Adriana. A Dribarussi. Dribarussi, @hotmail. Adriana. Adriana, você está na sala? Vamos ver, vamos ver. Adriana! Fala se você está aí. Adriana ganhou. Aê! Então, já temos 5 livros sorteados. Essas 5 pessoas, eu vou tentar pelo Zap. Aqui tem umas que tem telefone, outros não tem. Eu vou escrever e-mail para vocês me mandarem os seus endereços. Ariane me manda endereço, Niara, Rafaele, Márcia e Adriana. Vocês têm o meu contato, né? No Zap, manda o endereço, ou no saque manda o endereço, que assim que o livro estiver pronto, eu vou enviar para vocês, tá bom? Mas, ó, quem não ganhou, não fica com carinha triste, não, porque só da gente ter esse material, gente, que a gente apresentou, com esse valor, com a riqueza, né, de atividades, a gente tem que estar feliz, porque eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito com o que a gente preparou aí para vocês. Então, fiquem felizes aí. Pode, se não foi dessa vez, na próxima live de outros materiais, que a gente vai continuar, né? A Renata não para nunca, então continue acompanhando aí que uma hora vai. Toda live vai ter sorteio de quando a gente apresentar os próximos volumes. Eu quero fazer um agradecimento aqui, né, a Karina, que eu não falei antes, né, que colaborou muito no início desse processo com a Patrícia, Karina Blanco, nossa querida multiplicadora, né? Acho que ela foi fundamental, né, para que a Patrícia acreditasse nesse processo, né? Então, a Karina não deu continuidade conosco, foi uma pena, mas efetivamente um agradecimento muito grande, Karina. Também quero agradecer a Mariane, né? Mariane Masquete, que é multiplicadora e tem sido muito presente nas nossas pesquisas, né, Paty? Com o PIAB, a Mariane tem sido exemplar, eu já sei que aí também fez muitas coisas com as suas crianças no Fluência Leitora. Então, obrigada, Mari. E todos os outros multiplicadores, né, que têm acompanhado, que têm torcido, né, pelos nossos lançamentos, que têm dado sugestões, né? E também acho que tenho que agradecer, como toda live agradeço, o querido maridão que está na retaguarda aí, apagando os rojões da vida. Hoje já teve um aqui, né? Não conseguimos passar ao vivo no YouTube, mas logo vai subir lá. E queria agradecer também a Lissandra, né? Nossa CEO, agora Boquinhas tem uma CEO, a Lissandra Maniz, que está dando todo o suporte para que o nosso material seja cada vez mais competitivo, para que ele tenha acesso aí a cada vez mais escolas, municípios, né? Tem recado, amor? Isso. Ele está lembrando aqui que o livro ainda não está nas nossas mãos, ele está rodando na gráfica, ok? Então, vocês que receberam, não precisa ficar ansioso, porque o livro ainda não posso enviar, ele nem está na minha mão, tá? A gente calcula, hoje é dia 20,
que em umas 2 semanas ele já está lá em Cajamar, que é da onde o livro sai para o Brasil todo. Então, fiquem tranquilas nessas que ganharam, que o livro vai chegar sim até vocês. E mesmo quem está adquirindo é a mesma coisa. Vai adquirir o livro previamente com esse descontaço aí, e ele só vai chegar na sua mão daqui umas 2 semanas. Mas dá tempo, né? Porque o ano não começou ainda, então dá tempo de sobra, não é mesmo, Paty? Isso aí. Eu queria também, né, assim como a Rê, agradecer a Karina, que é uma grande parceira, né, de vida, de trabalho, e que sem ela, sem dúvida nenhuma, talvez a gente não estivesse aqui. Quando a gente foi, recentemente se encontrou no encontro de Boquinhas, foi uma incentivadora para que a gente falasse sobre esse assunto, porque eu já tinha, né, já estava até meio desgostosa, assim, mas já faz 2 anos que eu apresentei esse projeto, e agora o que eu vou falar? Só, né, nem quero falar mais sobre isso, e ela, né, não, vamos lá, vamos falar. E aí a gente juntas começou a discutir, refletir, e aí troquei essas ideias com ela, o que ainda me incomodava, o que eu achava que a gente precisava de mais atividades, e ela, né, pegou junto, e a gente troca muito, conversa muito, então é um agradecimento gigantesco aí pela Karina, que sem dúvida fez muito parte desse processo, e a minha, né, família que me dá esse suporte, a equipe de Boquinha, sem dúvida nenhuma, a Renata, pela oportunidade de estar aqui. Se não fosse, né, a Renata, acho que esse processo também sozinha não ia acontecer, então precisei, né, desse movimento da Renata, de alguém junto fazendo o processo acontecer, até porque neste momento com 2 filhos pequenos, o Martin me demanda, né, é muita energia, aprendo muito com eles, enfim, né, então todo o suporte que a minha família me oferece para que eu também consiga me dedicar para construir junto com a Renata esse material. Então, nada a gente faz sozinho, né? A gente precisa de um apoio, de uma rede, né? E cada vez mais eu vejo isso. Quanto mais apoio a gente tem, quanto mais cabeça junto pensando, melhor vai ficar. É isso mesmo. E eu não agradeci o Martin, hein? Manda um beijão para ele, o quanto que ele está sendo criativo aí, gracinha de fazer esses videozinhos com tanta paciência, com tanta riqueza aí, viu, Paty? Agradeça aí. Quando ele viu que vão ter mais volumes, ele veio me dizer: eu posso aprender essas outras letras também, eu quero fazer contigo. Legal, Martin, legal. E ó, só para responder uma última colocação, né? A Ivanilda perguntou se o material vai sair em PDF. Não, ele vai ser livro físico somente. E eu gostaria de chamar um pouco a atenção aí, né, para que vocês ficassem atentos, né? O material de Boquinhas, ele é vendido na loja de Boquinhas. Os materiais que são em PDF são para download da nossa loja, porque tem muita pirataria por aí, viu, gente? Ajudem nós, né, a combater essa pirataria, né? Então, a gente sobrevive, né, da venda, né? A gente sobrevive da educação. Então, vamos praticar, né, esse trabalho. Esse material não vai ter em PDF, né? É muito difícil a gente conseguir controlar a venda de PDF, ok? Mas é isso aí. Eu estou muito feliz de ter feito essa live hoje. Paty, muito obrigada por você estar aqui, por me aguentar, porque eu sei que eu não sou bolinho. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Acho que isso é um crescimento constante. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigada por todo mundo que está aqui, por ter ajudado, por ter incentivado, né? Que é o que mais a gente gosta, né? Desse incentivo. Tenham todos uma boa noite, retornem para os seus lares, para as suas famílias, que eu também vou fazer isso. Obrigada, Paty, todo mundo. Beijo, pessoal. Boa noite a todos. Até uma próxima.